Ele mesmo expressa isso, dizendo então que ele é o autor do livro escrito lá pelo 80 ou 90 da nossa época. Vou colocar aqui para você observar comigo que o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. A expressão verbo divino e a palavra se fez carne são de grande importância nesse quarto evangelho. A expressão que só aqui, primeiro, a abertura que dá, de mostrar que Jesus é o verbo divino. Esse prólogo, que a gente fala, esse tratado aqui, dos primeiros 14 versículos de João, onde João faz um prólogo de tudo o que o livro vai dizer. Ele mostra aqui para nós, é um prefácio, de tudo que o livro vai tratar. João expressa aqui nesses 14 versículos, dizendo então tudo que ele vai mostrar no livro. Por isso que entre os teólogos é considerado como o prólogo do livro de João, ou como prefácio, esse primeiro 14 versículos, porque ele diz tudo que ele vai tratar, que ele vai mostrar, porque ele vai provar dentro do seu livro. Ele vai provando cada um desses versículos que estão aqui nos 14 primeiros versículos do capítulo 1 de João. O prólogo de João mostra para nós coisas que nós não vemos em outros livros da Bíblia. João trazendo Jesus como o verbo, como o logos, como a palavra. João trazendo Jesus dessa forma, o ser cuja palavra realiza. Esse Jesus que é a palavra, ele realiza as obras de Deus, ele realiza a vontade de Deus. Esse Jesus que é a palavra, ele se manifesta, é o ser que manifestadamente realiza a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está tocando o meu alarme, são 9h38 da manhã. Mateus capítulo 9, verso 31 diz assim: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Por causa desse versículo, a gente põe no alarme para despertar o relógio todo dia, 9h38, e nessa hora a gente ora a Deus, clamando ao Senhor que mande mais ceifeiros para a sua obra. Inclina a cabeça e olhe comigo. Senhor Deus, amado Pai, bendito Rei, estamos, Pai Santo, aqui na Tua presença, na escola bíblica dominical, e nessa hora da manhã, segundo o propósito, segundo a Tua ordem, Jesus, declarada em Mateus capítulo 9, verso 38, nós oramos, Pai. Oramos agradecendo por todos os missionários, obreiros, evangelizadores, homens, mulheres de oração que estão espalhados pelo mundo, Jeová, fazendo a Tua obra. Clamamos pela Tua bênção sobre eles, meu Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor levante mais missionários, mais evangelizadores, mais pastores, mais ceifeiros, envia ceifeiros para a Tua obra, Senhor, a países, a lugares com muita necessidade, e só o Senhor pode suprir, meu Pai. Renova as forças, anima, ajuda da vitória. Pai, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vamos orar ao Senhor para nos mandar mais obreiros para a Sua obra. Amém? Seguindo nossa lição, então, estamos tratando desse verbo divino que só João traz para nós essa visão, essa faceta, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o verbo, é a palavra que faz, a palavra que manifesta, que faz acontecer. E Deus disse, isso aí em Gênesis, essa expressão muitas vezes, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E Deus vai dizendo, e o verbo vai fazendo acontecer, a palavra vai fazendo acontecer. E João diz: todas as coisas foram feitas por Ele. É tão tremendo pensar dessa forma, ver dessa forma, irmãos. Esteve aqui entre nós o poder realizador de Deus, o poder de Deus de fazer, de criar, esteve na terra e os homens não o receberam. E João diz isso: Ele esteve aqui e os homens não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E não temos nenhuma parte, nenhuma faceta que não dê para entender a palavra, porque se Ele é o verbo realizador, e você vai perceber que mesmo na nossa conotação, na língua portuguesa, verbo sempre é uma ação. Esse Jesus que é a palavra, que é o verbo, que é o logos, que faz, que realiza, Ele pode, efetivamente, Ele pode transformar, pode fazer. A palavra que faz, ela faz a minha vida e na tua vida.
transforma nós de escravos do pecado em filhos de Deus libertos para a glória de Deus Pai. Esse verbo poderoso pode agir na vida de quem abrir o seu coração, tantos quantos a receberam, disse João. Deu-lhes o poder porque Ele pode. Se fosse eu ou você, não tínhamos esse poder, não temos esse poder. Mas Jesus tem, porque Ele é o verbo, o Logos de Deus, que faz, que realiza. Ele, realizador, realiza mudanças profundas na nossa vida, transforma a vida do ser humano, tira o homem lá da beira, da boca do inferno, e coloca nos seus caminhos de paz e luz, para ter uma vida abundante consigo. Glória a Deus por isso. O apóstolo do Evangelho de João, ou o propósito de João, é levar o leitor a crer em que Jesus Cristo, o que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar nele a vida eterna. Esse propósito de João, irmãos, está ali já exarado, você não tem dúvida que o propósito de João, lá nesse prólogo, se revela dessa forma. Qual é o objetivo de João escrever esse livro? O objetivo dele, o propósito dele, é que aquele que conheça Jesus dessa forma aqui, ele vai encontrar o caminho para a saída da sua vida, vai encontrar o caminho para parar de sofrer, vai encontrar uma luz. E esse Jesus é a luz, e sem Jesus não há luz. Quem vê Jesus da forma que João está explicando aqui, irmão, vou repetir a minha fala para você perceber a importância disso. João, um homem idoso, vamos pensar aqui se era no ano 90, se ele tinha mais ou menos a idade de Cristo no ano 33, então ele estava lá bem idoso, bem velhinho já, nos anos 90. Esse homem bem idoso, com perto de 100 anos já, ele estava escrevendo com um propósito. E quem lê esses 14 primeiros versículos aqui, que são o prólogo de João, vai ter essa percepção de que se abrir o coração para Jesus, se receber Jesus, ele terá a luz de Cristo na sua vida, ele terá a transformação que Jesus pode operar na sua vida, sendo mudado de pecador, de perdido, para filho de Deus. Esse é o propósito. Ele sentou, escreveu com esse objetivo. Escreveu um livro para que quem ler esse livro possa mudar de vida, possa conhecer Jesus e ter a vida transformada por Ele. No prólogo de João, João apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. João relata Deus enviando Jesus. Quando Jesus nasceu lá, irmãos, naquela manjedoura, naquele lugar ermo, sem muitos recursos, todo o poder de Deus estava ali em volta, o cuidado de Deus, a mão do Senhor, a graça do Senhor, o propósito de Deus agora se realizando ali, o propósito de Deus, o plano, o projeto milenário do Senhor, o projeto milenário do Senhor se realizando naquele ato. Eu escolhi essa foto com essa luz ali, para que nós pensemos no Deus olhando para o menino Jesus, para o Deus cuidando, para Deus observando, porque não foi um caso aleatório, não foi mais um dos 8 bilhões de crianças que nasceu no mundo, não, era o verbo de Deus tornando-se carne. Uma coisa única, irmãos, tremenda, que no tempo certo, na plenitude dos tempos ocorreu, realizou-se e manifestou-se a glória de Deus ao nascer na terra o Senhor Jesus Cristo, um filho de Maria e de José. Glória a Deus. João, além de sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, também aborda a sua natureza humana, porque João, irmãos, ele conviveu com Jesus humano, e todos conviveram com Jesus humano, e é preciso reforçar isso, é preciso deixar claro para nós que Jesus não tinha manifesto os seus poderes na sua infância. Eu já disse em outra lição aqui passada, vou repetir, que imagina uma criança aí, bem peralta, imagina uma criança dessas felizes da vida, que pula e salta com o poder de Deus na sua mão manifesto. Quanta coisa ruim ele faria, Não é criança, Imagina a tia Luana na escola dando aula para Jesus. Jesus, senta aí, Jesus. Tia, vai para o espaço. Subiu a tia, Tia, vai para casa, tia. Aparece lá em casa. Gabriel está lá na mesa, aparece a Luana lá. O que aconteceu? Jesus me mandou para casa. Imagina o poder que ele teria para mandar lá dos anjos. Morreu a Maria, morreu a Luana. Entende? Então não tinha o poder de Deus na mão dele, não era criança. A gente tem que perceber isso,
Tem umas historinhas aí que ele curava passarinho, isso não é verdade. Porque o poder dele se manifestou ali depois da idade adulta, lá na festa, né, de Caná da Galileia, quando ele operou o primeiro milagre, ali que operou-se então o seu milagre, o seu poder na vida dele. Porque ele disse a Maria: ainda vai chegar a minha hora. Ele tinha consciência que haveria um tempo em que se manifestaria nele, né, o poder de Deus, e ele teria a desenvoltura do ministério. Muito embora tivesse o poder em si, mas não estava ali disponível para ele usar o poder. E ele usou então na hora certa, quando Deus então tinha determinado, ele começou a fazer os milagres que ele fazia. Pensa, irmão, Jesus dando uma injeção de uma pessoa? Ô, Michele, pensa comigo, Michele, Jesus dando uma injeção? Mas a injeção dele vai. Sabe, parece para nós que somos ser humano, né? Sabe, parece até mais agudo desse tamanho, sabe? Ô, Jesus amado, nem você não vai ter injeção, viu, bispo? Vou contar uma coisa para vocês. Glória a Jesus. Glória a Jesus, não vai ter injeção no céu, porque só o sangue de Jesus foi devido. Eu gosto de muita coisa, irmãos. Também não gosto de muita coisa. Mas injeção, só o sangue de Jesus. Quem inventou isso ia tomar umas 10 caras para aprender, né? Né, irmão Rogério? Você gosta de injeção, não? Parabéns. Parabéns, te abençoe. Eu quero vir longe. Todas as minhas eu dava para você, tá? Todas as minhas eu gosto para você. Sangue de Jesus não é fácil. Irmãos, agora imagina ele tomando uma injeção. Imagina tomando uma injeção. Precisava tomar uma injeção e agora uma vacina. Não tinha poder. Todo o poder estava inato em Jesus. E no tempo certo, esse Jesus que era homem, sofreu igual você, penou igual você. Quando foi adolescente, ele foi mandado, ensinado. Né? Se ele desobedeceu, levou uma lambada lá da José da Maria, não teve conversa. Ele aprendeu a ter caráter, ele foi ensinado. Então ele teve que passar por todas as correções necessárias. E João enfatiza isso, né? Que ele era tão divino quanto humano. Isso ficou muito evidente no livro do apóstolo João. Vamos observar o segundo tópico aqui, o verbo de Deus. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu Evangelho, ele disse o verbo. É provável que ele tenha como referência lá o ponto 1 do capítulo 1, verso 1 do Gênesis, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E João vai lá. Ele vai lá para dizer que nesse princípio aí, que nós não sabemos como era esse princípio, não temos noção de quando foi esse princípio aí, mas nesse princípio aí, Deus criou o céu e a terra, nesse princípio aí, Jesus estava lá também. Ele estava lá, ele era Deus, estava com Deus. Então, não importa o tempo que foi o princípio que Gênesis fala, nesse princípio aí, Jesus estava lá e ele era Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. E quando a Bíblia diz que Deus fez o céu e a terra, João diz que Jesus foi quem fez, quem criou o céu e a terra. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que se fez sem ele foi feito. Então, João traz para nós uma remissão, né? Ele vai lá, leva Gênesis e imita com o Novo Testamento agora, dizendo que tudo que ocorreu no princípio, tudo está ligado ao Senhor Jesus Cristo, porque ele estava lá no princípio. Glória a Deus por isso. É provável, sim, que tem referência com 1 Gênesis 1. Esse primeiro versículo de João mostra que o verbo é Deus no princípio e possui assim uma existência infinita. Não tem começo e nem fim. Desde o princípio, o verbo já existia com Deus, estava com Deus e era Deus. Irmãos, quando Deus fala para Moisés, Moisés vai dizer: Senhor, eu vou dizer lá para o povo, quem és tu, quem me enviou? E Deus fala para ele: diga que o Erie, Hashem, Erie, no hebraico, né? Erie, Hashem, Erie. Eu sou o que sou, não serei o que serei. Ele fala em Deus: eu sou o que sou. Erie, Hashem, Erie, não é porque está no infinito, sabe? Não é hoje, não é era, é e será. Ele é. Ele é. Sempre foi, sempre vai ser. Não tem começo e não tem fim. E Hashem, eu serei o que serei. Eu sou. Então esse Deus que não tem começo, nem meio, nem fim, ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, composto, é claro, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos da mesma natureza, uma pessoa só.
esse Deus tremendo que é, sempre existiu, ele é retratado por João de uma forma bem didática, para não parar nenhuma dúvida no nosso coração de quem é o Senhor Jesus. Desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, ele estava com Deus e é Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos observar a natureza fundamental do Verbo. O apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Lembra que eu falei para vocês que João escreveu os livros mais ou menos na mesma coisa? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Assim, conforme o Evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. O Verbo encarnado é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Esse Logos, irmãos, para nós é palavra, né? A tradução da palavra Logos é palavra em português, word, né? Para o inglês, é Logos. Mas na concepção hebraica, esse Logos que habitou entre nós, ele se reveste de uma natureza peculiar, porque na sua concepção original, o Logos que habitou entre nós vai falar de uma ideia de que ele fez a sua tenda entre as nossas tendas. Ele veio e criou a sua tenda para morar conosco aqui. É como se Jesus comprasse um terreno aqui no bairro de Petrópolis, né, e fizesse uma casa para si aqui. Vou fazer uma casa aqui, né, para vir morar com vocês aqui no Petrópolis. Essa é a ideia que o Logos habitou entre nós. É vir e fixar morada, da forma natural que todos fixam sua morada. Vem, compra uma casa, ou compra um terreno, faz uma casa, enfim, né? A forma natural de adquirir uma propriedade. O Logos habitou entre nós. Ele fez a sua tenda para estar aqui, ou seja, você só mora, você faz uma casa, irmão, aonde você quer. Ninguém vai fazer uma casa, comprar uma casa num lugar que ele acha, aí eu não quero morar, mas eu vou comprar uma casa para morar aí mesmo que eu não queira. Não, isso não acontece. Você vai comprar a sua casa, tem dinheiro, vai comprar, vai fazer o financiamento, e você escolhe o lugar, o local. Vou comprar aqui, porque é perto da escola, é perto da igreja, tem mercado, tem comércio. Você olha o local que você quer comprar a sua casa. Ou outro quer comprar uma fazenda, então vou procurar um lugar que seja reservado, mais retirado, para ter sossego. Você não compra uma casa que você não quer morar. Vou comprar uma casa aqui na beira do rio, vai ter enchente e vai levar minha casa embora. Vou comprar igual. Não, você não compra. Você compra longe, né? Você compra longe. Comprar uma casa em um lugar inacessível, não tem ponto para chegar, tem que chegar pulando por árvores. Você não compra, você compra uma casa em um lugar acessível, que você gosta de morar, com boa vizinhança. Então, o Logos de Deus, a Bíblia entre nós, é isso. Ele quis fazer a sua tenda entre nós. É um vizinho que quis morar entre nós. Imagine você que viesse uma grande autoridade, né? E tivesse comprar uma casa, tal, por aqui, olhasse para cá, para lá, né? E vai lá na tua casa e fala: ó, tem uma casa para vender do teu lado, você queria comprar uma casa aqui. Você iria lá no vizinho, quer vender tua casa, o fulano quer comprar a casa que está ao seu lado. Você achar uma casa para comprar na tua vizinhança, para tê-lo como seu vizinho. Alguém importante que quer morar perto de nós. Jesus fez a sua tenda e habitou entre nós. Importante, irmão, você ter essa ideia de que Jesus Ele quer morar conosco. Ele quer morar conosco. Quando eu era criança, eu era muito tímido, sabe? Eu sou uma pessoa muito tímida, né? E eu era muito tímido. Eu era tímido assim, ao extremo. Eu era muito tímido. Eu era tímido. Só para ter uma ideia de como eu era tímido, só para ter uma ideia. A gente era uma infância católica, né? E meu pai eu tinha lá os padrinhos, né? E eu raramente ia na casa dos padrinhos, porque tinha muita vergonha. E um dia eu fui, o padrinho tinha uma bodega lá no bar, né? E foram na bodega do padrinho, e o padrinho mandou levar minha camisa e encheu de bala aqui minha camisa. Mas eu não falava com ele, tinha vergonha. Ele encheu minha camisa de bala, encheu a criança, e bala é uma ligação, né? E aí ele falou assim para mim: tá, agora dá um beijo no padrinho então, ou na madrinha, também na madrinha. E eu baixei a cabeça, fiquei vermelho, né? Então, eu tinha muita sarda, sabe? Tinha muita sarda na criança. E aí aquele monte de sarda, quando eu ficava vermelho, eu realçava, sabe? Meu rosto ficava assim, sabe? Pulsando, né? De vergonha, nervoso. E daí o padrinho falou assim: tá, você não dá um beijo, você não vai levar as balas.
Pois eu abri a camisa, joguei 2 balas, eu saí correndo. Preferi não ganhar as balas e dar um beijo na madrinha. Timidez é isso. Então essa timidez ela é uma coisa que atrapalha, é uma coisa difícil, mas lidar, viver com isso, mas conviver com isso, não é muito fácil isso. Agora, a gente ter a destreza, ter a possibilidade, né, de interagir com Deus, saber assim, ó, que Deus quer morar conosco. Quando eu era criança, lá então essa timidez minha, a professora da primária, lá, nunca vou esquecer, a professora Salete, que me alfabetizou, né, ela morava perto da nossa rua, né, passava para nossa casa para ir embora. E ela queria ser amiga da gente, ela queria caminhar, vamos junto, eu vou para lá, vamos junto domingos, né? Vamos junto domingos. Mas eu corria de vergonha, medo, né? Tímido, né? Ela queria, tipo assim, ela queria ser minha amiga, vamos dizer assim, né? A prof queria ser minha amiga, vamos dizer assim. E eu, por timidez e vergonha, não queria. Fugia da escola para outra rua, lá por cima, lá corria 2 escolas para mais, para não ir junto com ela para casa. Eu era tímido. Agora pensa assim, ó, pensa hoje pensando, né? Jesus, Pai Todo-Poderoso, quer ser seu amigo. Ele quer ser seu vizinho, quer morar entre nós. Ele quer habitar em nós, irmãos. E nós, por timidez espiritual, que tem muitos tímidos espiritual, viu? Tem muito tímido espiritual que não quer Deus, não se acha digno de ser filho de Deus. Eu sou tão pecador que eu não mereço, sou tão sujo que eu não posso, eu sou tão não sei o quê, eu sou mais pecador, eu sou mais miserável, sabe? Tudo isso é verdade, mas o sangue de Deus nos liberta. E Ele nos quer perto de si. Então nós não podemos deixar essa timidez ou essa falsa santidade nos afastar do Senhor. Porque a Bíblia diz que querendo de fora os tímidos. E é essa timidez espiritual que a Bíblia fala. Não é a timidez psicológica que vai afastar alguém de Deus. Não. Mas a timidez espiritual é eu não querer, não se achar digno de ser salvo. Essa falsa santidade de achar, não, Deus é tão santo que eu nem posso. Meu Deus, eu nem vou na igreja porque eu sou tão pecador. Mas a igreja só não é pecador. Jesus é tão santo que eu não posso chegar perto dele. Mas ele só morreu por causa de pecadores. É só essa a obra dele, a redenção. É só para isso que ele morreu. Paulo escreveu que não tem nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você acha que Deus não sabe disso? Deus sabe, Ele nos quer. Ele quer estar perto de nós. Nós não podemos deixar que a timidez espiritual nos afaste dele. Temos que nos achegar a Ele com confiança, crendo no seu poder, na sua graça, no poder do seu sangue remidor, sentindo-nos abraçados por Ele e viver a experiência maravilhosa do novo nascimento, da conversão, da nossa vida. Viver o que Deus tem para a nossa vida, porque o Verbo quis habitar entre nós. Ele quer, Ele deseja estar na nossa vida. Nós temos que aproveitar isso e viver o melhor de Deus para nós. Glória a Jesus. Lá nós temos por verbo, logos significa palavra. O conceito de logos faz possível a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Então a palavra logos se completa numa expressão de que esse Jesus que João se refere, está mostrando ali, indicando ali, apontando ali, esse Jesus que é o verbo divino de Deus, a palavra realizadora. A forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. O conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade e a revelação de Deus. A expressão mais completa de logos, da palavra. Jesus, ele traduz isso tudo, ele completa o sentido da palavra, porque ele é o verbo realizador de Deus. Não precisamos buscar outro conceito. O que é logos? Se eu fosse trazer aqui para você um tratado sobre a palavra logos, poderíamos falar de repente uma hora, né, mais ou menos, sobre a palavra logos, e depois, no final, a gente ia concluir dizendo que só Jesus pode ser o logos de Deus. Amém? Só Jesus pode. Porque só Ele satisfaz as condições para ser tudo isso que a palavra explica, propõe e expressa. Só Jesus. Então, o conceito mais apropriado para logo encontramos em Jesus. Porque Ele
representa a expressão de divindade e também da revelação de Deus. Deixa eu lembrar você que o irmão Adriano, ele é um estudioso do grego, né, do hebraico, e ele, se fosse deixar de falar, que ele falaria sobre o Logos, assim, sabe? Escorreria sobre o Logos de uma forma tremenda. Mas depois que ele falasse um tempão, ele ia cumprir dizendo: ó, só Jesus pode ser o Logos de Deus. Amém? Só Jesus pode ser o Logos de Deus. Então, mas no terceiro divisão da lição, vamos tratar aqui sobre a encarnação do Verbo. A encarnação, que eu disse para você que o diabo quer que as pessoas mentir que não existe. O inimigo quer dizer que não existe, que não tem encarnação, que é mentira, que é uma fábula, que é um conto, que isso não tem como acontecer. Isso até paralisa o rindo dessa verdade bíblica, dizendo que é uma história da carochinha, que é uma história inventada, que é algo sem noção. E eu perguntei um dia para alguém: se é tão assim inventado e sem noção, por que tantos filósofos, normalmente os pré-socráticos, né, inventaram histórias sobre semideuses? Porque todo esse panteão de deuses gregos ali, com história de semideuses, por que todo esse trabalho do inferno para desmistificar uma coisa que a Bíblia diz que aconteceria? Se isso não é verdade, por que todo esse mover da história, então? O inferno faz todo um trabalho para desdizer uma coisa que a Bíblia diz, né? Todo esse movimento empenha não sei quantas vezes de demônio lá para trabalhar, para fazer, e depois vem outro dizer: não, isso não existe, não é verdade, entende? E o inferno mesmo se contradiz, e Jesus disse que toda casa dividida contra si não prospera. Então o inimigo não tem como refutar a verdade bíblica, porque as coisas que ele inventa não se sustentam. O céu garante a vontade de Deus, e a palavra do Senhor não fala, não volta vazia. Então, irmãos, nessa manifestação do Verbo e a luz do mundo, porque pensar em Jesus é pensar na única luz que há para a raça humana. Pensar em Jesus, pensar nesse Verbo de Deus, é uma coisa interessante observar que uma pessoa que serve a Jesus, né, ela não vive em trevas. E o contrassenso também é verdade. Uma pessoa que não serve a Jesus, ela já está em trevas, mesmo que não tenha noção. Porque uma pessoa que nasceu cega, ela não sabe o que é luz. Se você vai falar da luz, a luz é boa, legal. Mas eu gosto de ser cego. Eu não sei fazer isso, eu não sei ser assim. Agora, quando esse cego passa a ver a luz, ele nunca mais vai querer ser cego. Eu não conheço um até hoje, eu não sei, eu não conheço muitos também, né? Mas os poucos ex-cegos que eu conheço, todos não querem mais voltar a ser cego. Todos querem continuar vendo, porque a luz é boa. E o que Jesus proporciona no mundo espiritual é muito grande, irmão. E é só Jesus que tem a luz que o homem precisa. Não há outra forma de um ser humano viver na luz fora de Jesus. Ele é a luz para a raça humana. E quando a pessoa então está na luz, quando a pessoa se converte, aceita Jesus, ela vem para a luz, ela então vive uma vida diferente, vive uma vida com clareza, com tranquilidade, vendo as coisas acontecer. E o contrassenso também é verdade, ela vive nas trevas, ela tropeçando. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nem sabe no que erra, né? Nem sabe onde pecam. É tamanha a escuridão que vive nas trevas, vive perdido, né? Errante, batendo a cabeça para cá e para lá, e não tem uma luz no caminho para seguir. É só em Jesus que nós temos a luz que ilumina o caminho, a vida, da clareza, traz transparência às coisas. Observe isso, irmão. E com tristeza eu vejo, quando observo uma pessoa que se afasta de Jesus, eu penso: como deixar a luz e voltar para as trevas? Como um cego querer furar o olho de novo depois que voltou a ver? Como, né? É mais ou menos isso. É um ex-cego que fala: não gostei de dar a luz, eu quero furar o olho de novo, eu quero ficar cego. E isso é uma coisa inexplicável. Eu fico pensando em Deus olhando para aquele ser humano que ele salvou, que ele libertou, que ele botou na luz. Agora o ser humano não quer mais dar a luz, quer voltar para as trevas, por entender que as trevas são melhores, por achar que as trevas são melhores. É uma falta tão grande de percepção das coisas espirituais que dá assim, sabe, chega da dó de ver isso acontecendo. E acontece, infelizmente acontece. Quando alguém se afasta de Jesus, se afasta da igreja, deixa as coisas de Deus e volta à velha prática do pecado, ele está voltando para a luta, as trevas. É como um cego furando o olho novamente. É como um ex-cego furando seu olho de novo, arrancando o olho, não quero ver mais.
escuro. É triste isso, irmãos, e compete a mim e a você alertar essas pessoas. Se você vê alguém se afastando, não deixe, diga a ele: meu amigo, sai furar o olho, fica cego de novo, não faça isso. Tira o tampão, tira a venda dos seus olhos, porque só Cristo é a luz que a raça humana precisa. Então João identifica Jesus como sendo o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. Esse Senhor Todo-Poderoso criou as coisas para nós, tudo maravilhosamente bem criado, né? Pense você, irmão, tudo que Deus criou é para o bem da raça humana. Para pensar um pouquinho. Tudo que Ele criou tudo pensando no bem da raça humana. Talvez eu e você não saibamos, mas pode ser que esse mato que você arranca ali todo dia seja um remédio para uma grande doença, não sei. Tudo que Deus fez é um propósito. Tudo que o Senhor fez é um propósito. Nada do que Deus fez é por acaso. E tudo que Ele fez é para o bem da raça humana. Então tudo tem um sentido. A gente olha para as coisas e pensa: por que Deus criou isso? Por alguma razão. Estava em casa com a Jéssica esse dia falando sobre o criacionismo, né? Falando sobre o criacionismo e essa teoria megera da evolução. Discutindo as questões ali, conversando, debatendo Bíblia, jeitos e tal. E no final ela perguntou: pai, por que será que Deus fez a barata, né? Eu falei: filha, não sei. Mas algum propósito tem. Algum propósito tem, não sei para que serve. Mas para alguma coisa Ele fez. Por quê? Ele não faz nada para nada. Por alguma coisa Ele fez. Então, irmãos, tudo que Deus fez é para o bem da raça humana. E aí Ele então criou todas as coisas, tudo primeiro, criou tudo, arrumou tudo, criou tudo. Primeiro a luz, depois o sol, depois foi criando e houve então animais nos mares, lá no céu, criou os répteis, criou as esferas e as árvores, as plantas, tudo. E por fim criou o homem. Com a ápice da criação que é o ser humano. Criou tudo e colocou o homem lá. Depois ele fez um jardim maravilhoso, colocou o homem no jardim. Porque é o ápice da criação de Deus. O homem foi criado para estar vivendo as benesses de Deus que criou todas as coisas para o bem do ser humano. Isso aqui é a palavra que o nosso da barata é o maior administrador de bactérias, certo? Para as bactérias não se germinarem de tal forma que essas coisas vão causar doença nesse ser humano. Causam em vocês. O problema da barata é porque ela anda por todos os cantos. Então, se nós estabelecemos você as bactérias, é mais rápido. Olha aí, Jesus, há um cientista entre nós. Veja você, o irmão Kennedy trouxe já uma explicação do porquê das baratas. Se não fosse baratas, segundo ele, haveria uma proliferação de bactérias. Poxa, Deus faz tudo com um propósito. Então, quando você olhar para uma coisinha que você não gosta, pode não gostar, não acredite em Deus. Não precisa gostar, tá? Não deixe ter na tua casa, não precisa estar dentro dela, não, tá? Nem cobra, nem lagarto, não deixa nada de acontecer lá. Mas só não critique Deus, tá ok? Glória a Deus, obrigado por essa explicação. Não vou gostar dela igual, né? Continuo não gostando. João 1, 4 e 5, ele faz uma distinção entre a luz e as trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. Uma pessoa que vive no pecado, ela vive numa situação deplorável, e dá dó. Lá no capítulo 59 de Isaías, verso 1, ele escreveu que as nossas iniquidades, verso 2, ele faz a separação entre nós e o nosso Deus. Então a pessoa que tem pecado, ela está separada de Deus. Primeiro ele diz que as mãos do Senhor estão encolhidas, os ouvidos estão travados, para não possa ouvir, nem abençoar, mas depois ele fala, mas a nossa iniquidade, ela faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então, por causa do pecado, ele está separado de Deus. E essas trevas simbolizam um estado de alguém que está separado, afastado, que não pode chegar perto do Senhor por nada desse mundo, por conta própria. Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. João não era luz, ele pregava sobre a luz. Enquanto Israel rejeitou
deu a bênção da salvação, Deus ofereceu a salvação a todas as pessoas, independente da raça, etnia ou língua. Deus deu a oportunidade de todos se tornarem filhos de Deus pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a luz que veio para todos, e ainda bem que o povo de Israel rejeitou, né? Ele veio para os seus, mas os judeus não aceitaram, não quiseram. E aí nós, os gentios, então, recebemos a bênção da graça de Deus. Assim os gentios foi assegurado uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. O que é ser um gentio? Gentio, no nosso termo usual aqui, é uma pessoa que é uma pessoa delicada, querida, faz gentilezas, né? Mas no conceito religioso, a palavra gentil significa um povo. Para o povo judeu, gentil é aquele que não é judeu, que não pertence ao judaísmo. Gentil é aquele que não pratica o judaísmo. No tempo de João, quando João escreveu sobre gentil, ele falava daquelas pessoas que não eram judeus. Então, os não judeus, que não são da religião judaica, são os gentios. Ou seja, fora os judeus, toda a raça humana compõe a classe dos gentios, povo que não é judeu. Então, Jesus veio para os judeus, veio porque era seu, mas os seus não receberam. E aí, então, Jesus se volta para os gentios. No tempo de Jesus, até Jesus, irmãos, havia dois povos no mundo: o povo judeu e o povo gentil. Todos os demais que não são judeus são gentios. E depois de Cristo, então, nasceu o terceiro povo. Então tem o povo judeu, tem o povo gentil e tem o terceiro povo, que é a igreja, que somos nós. Aleluia. Nós somos filhos de Deus por adoção. Somos filhos de Deus por adoção. Esse povo que é a igreja, o terceiro povo, é que Cristo veio formar. Esse terceiro povo é a criação de Jesus a partir da morte na cruz do Calvário. Um terceiro povo que veio para adorar, para exaltar, para louvar o nome do Senhor Deus através de Jesus Cristo, que é o único caminho que nos leva ao céu. Então, o gentil é isso aí, pessoa que não professa o judaísmo, e agora para nós, gentil é a pessoa que não é evangélico ainda. Vamos para frente. Vamos acabar rapidinho aqui, vamos falar um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um. Ajuda Jesus. Aqui. A frase: o verbo se fez carne sugere a humanização de Deus que passou a viver entre nós. Deus entrou na história humana. É importante notar a expressão habitou entre nós, da qual nós já falamos. É um fato notório, histórico. Deus entrou na história da raça humana. Isso é importante você perceber. É muito rápido assim. Irmãos, eu vou para a conclusão de tudo que temos aqui passado. Mas veja comigo aqui, ó. Nós iniciamos o estudo do Evangelho de João nesse trimestre, né? E mostrando aqui a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. João com viés de igreja. João, quando escreve o livro, ele está pegando o braço, né, de Jesus, que é o Salvador da humanidade, e está pegando esse braço dele e está, então, agora oferecendo para o povo gentil. Você gentil, pegue na mão de Jesus. Estou mostrando Jesus para vocês. Aqui Jesus, ó, Ele é Deus. Pegue na mão dele e seja salvo. João está fazendo um link entre Jesus e a raça humana, e os gentios inteiros que conhecem Jesus, para que passem a conhecer Jesus de verdade e ter a vida eterna e ter a salvação. Também observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. O que João trata aqui, até pela sua experiência de vida, né, são coisas que outros evangelistas não tratam. Por isso é muito importante estudar João com muito carinho, muita atenção, para conhecermos melhor ao Senhor Jesus. Precisa dele aqui na terra, porque um dia nós iremos para a glória e passaremos a eternidade inteira ainda conhecendo Ele, para todo sempre. Lá no capítulo 17 de João ele diz isso, né? Para que saibam que a vida eterna é essa: se conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Nós passaremos a vida eterna inteira conhecendo Deus. Claro que nunca conheceremos totalmente, porque Ele é infinitamente maior do que nossa mente pode conhecer.
Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados perfeitos, filhos de Deus. Glória a Jesus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. De novo, eu sou filho de Deus. No 3, dois juntos. 1, 2, 3. Eu sou filho de Deus. Glória a Jesus, declare isso. Agora veja isso, observe isso e viva isso. Você é filho de Deus. Jesus conquistou na cruz esse direito para mim e para você. Nós somos filhos de Deus. Se você é filho de um Pai poderoso, creia. O Pai cuida, o Pai guarda, o Pai ama. E você não é tocado pelo mal, pelo inferno, porque o nome de Jesus é a tua proteção. Aleluia. Creia